Bom, a gente falar agora um pouquinho sobre as declarações do presidente Lula feitas pouco antes de embarcar de volta aqui para o Brasil, lá da Etiópia, comparando o que está acontecendo na faixa de Gaza, a reação de Israel ao atentado feito pelo Hamas no dia 7 de outubro na faixa de Gaza, ao Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial. E para isso, a gente recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, que sempre nos acode nessas situações, né, professor? Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, é um prazer sempre conversar com vocês. Professor, a gente falou muito sobre isso já nessa edição, entidades aqui do Brasil ligadas, né, com propósitos ligados ao de Israel, ao dos judeus, se manifestando, pedindo equilíbrio, pedindo um pouco de moderação do presidente Lula, um pouco para ser bem delicada, né, professor? E a própria reação do governo de Israel, que foi dura, Benjamin Netanyahu dizendo que o governo brasileiro cruzou a linha vermelha, disse que foram declarações vergonhosas, enfim, o próprio embaixador do Brasil em Israel foi convocado para se encontrar com essas autoridades. Existe algum aspecto, professor, dessas declarações de Lula que não mereça ser criticado? Não há, né? Na verdade, é uma fala muito infeliz, né? Para dizer o mínimo. É uma fala que atenta, vai na contramão das tradições diplomáticas brasileiras mais básicas e fundamentais, né? O Brasil conseguiu, né, ao longo de décadas, né, construir uma imagem, uma credibilidade no plano internacional, né? Uma diplomacia, né, que goza de prestígio, né, nos 4 cantos do mundo, muito por força da moderação, da prudência dos diplomatas brasileiros, né? Então, cabe aos líderes do país, né, seguirem essas práticas e essas tradições, também atuando de maneira cautelosa e prudente, né? E, de fato, Lula, né, com essa fala na Etiópia, ele vai na contramão disso tudo, né? Ele rasga, de alguma maneira, o livro de boas práticas da diplomacia brasileira, né, e cria uma celeuma desnecessária, né? Justamente um presidente que busca se colocar como um líder internacional, né, que desde que assumiu o governo, em janeiro do ano passado, tem tentado afirmar o Brasil, né, como um player de primeira grandeza na ordem das nações. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, vamos lá. Está repercutindo muito aí essa fala do presidente do Brasil lá fora, que ele foi falar justamente contra Israel. Mas por que contra Israel? Vocês sabem realmente o que foi acontecido? Para quem não sabe por que estamos trazendo esse tipo de matéria aqui, é o seguinte: Israel, todo mundo sabe que é o povo lá dos judeus, descendência de Jesus Cristo, que Jesus era judeu. Portanto, tudo que se leva para o lado da religião, para o lado do certo, para o lado da direita, o presidente do Brasil é contra, não adianta. Se Bolsonaro tinha uma boa relação com Israel, pode ter certeza que o presidente do Brasil, agora, o atual, vai querer ser contra, não vai querer ter uma boa relação, só que até aí tudo bem. Porém, vir a público para fazer um discurso e apoiar um grupo terrorista contra Israel, a barbaridade que esse tal desse Hamas fez, e o presidente do Brasil vai se colocar numa posição de apoiar os terroristas lá do Hamas. Enquanto aqui no Brasil estão presos aí vários terroristas que ele não se preocupa em ir lá apoiar. Porque são ditos terroristas do golpe do dia 8 lá, manicure, avó, mulher grávida, pessoa que não tinha nem o que comer direito, não pagou a passagem só para ir a Brasília. Esses são terroristas, como diz aí eles aí. Já o Hamas lá, que realmente invadiu Israel, fez barbaridade com famílias, com pais, mães, crianças, ainda tem presos ainda em cativeiro. E esse presidente do Brasil, é impossível, gente, que vocês não conseguem enxergar isso. Um homem aliado à Venezuela, que era Hugo Chávez, lá na Nicarágua, a China, tudo que é de errado, esse homem está. Porém, infelizmente, ele ainda está agarrado à situação dele com Bolsonaro. Aí muitos vão falar, vem você falar de Bolsonaro, escreve Bolsomínio. Eu não aguento ver tanta burrice. Estou falando sério. Escrever aí Bolsomínio, eu excluo. Porque, gente, eu nem conhecia Bolsonaro até 2018. E para mim ele não passa de um homem comum. Porém,
que se candidatou do lado da direita e é contra o aborto, contra a legalização das drogas. Ele acha que bandido tem que estar preso mesmo, enquanto o atual presidente fala que não pode prender alguém porque roubou um celular, que depois vão estar todo mundo junto tomando uma cerveja. Meu Deus, aqui no Brasil, ele fala essas asneiras dele ainda passa. Agora, falar uma asneira igual essa que ele falou lá fora, ele não está mexendo com uma pessoa do partido político, não. Ele está mexendo com o país inteiro e, quiçá, do mundo, porque essa fala dele está repercutindo no mundo inteiro. Exatamente, ele comparar o povo de Israel, que está se defendendo de um ataque covarde que eles tiveram desse Hamas aí. Ele está comparando ao Adolfo do Bigodinho, que a gente não pode nem falar o nome. Não, ele está se comparando ao Holocausto. Pelo amor de Deus, mais de 6 milhões de pessoas, sei lá, 6 milhões de pessoas que morreram nessa situação. Coisa horrível, barbaridade. Aí o nosso presidente, sem responsabilidade nenhuma, vai lá e fala uma asneira dessa. Antigamente ele já falava suas asneiras, porém ele não tinha um adversário político ao qual ele falava baseando nele, mirando nele. Porque hoje em dia tudo que o presidente Lula fala é mirando no Bolsonaro. Ele quer extinguir de uma vez por toda, o nome, a presença, a pessoa Bolsonaro. Portanto, se pudesse tirar-lhe a vida, já tentaram, mas ninguém fala o que foi, né? Só um louco lá que tinha 3 advogados, que tinha até jatinho, tinha tudo. Isso é outra história. Pois bem, vamos lá. Até ontem eu vi uma matéria aí que já tinha 90 assinaturas de deputados federais para cassar o mandato de Lula, que seria o tal do impeachment. Vamos ver até onde isso vai chegar. Acredito que não aconteça, por quê? Porque o Lula está agora aliado com os poderosos, com o ministro que manda no Brasil. É exatamente, que quem manda no Brasil não é o Lula. Quem manda no Brasil é o ministro. Que é o ministro que manda prender, manda soltar, ele mesmo julga, ele faz tudo. E aí de nós, se falarmos alguma coisa, fazer um vídeo aqui assim já é perigoso. Mas o tal presidente aí da picanha e da cerveja, agora está enrolando todo mundo, o Brasil inteiro agora. Foi dito lá em Israel pelo primeiro-ministro, se não me engano, de lá, que é Benjamin Netanyahu. Ele pediu que o Lula se retratasse, porque o Lula agora se tornou persona non grata lá em Israel. Ou seja, não é bem-vindo, não pode ir lá, não tem mais aquela coisa, um país um com o outro. Não o país, né? Esse presidente, que 4 anos ele vai sair, acredito que a esquerda pode até colocar outro lá, mas não vai ser o mesmo. O ideal deles é uma coisa, mas o que representa esse presidente hoje em dia é isso. E ele está fazendo aquilo que colocaram ele para fazer. Ele não pode fazer outra coisa. Igual eu estava vendo uma matéria, uma reportagem, que eles falaram, ele está mal assessorado e tal, ele teria que ter uma assessoria melhor para ele falar tais coisas e tal. Mas se ele tivesse uma assessoria melhor, ele não estaria falando isso, e essa assessoria dele seria uma assessoria de direita. Ele tem militantes de esquerda que pensam igual a ele, e se pensar diferente dele já era. Não sei se vocês viram no debate que passou nessas eleições passadas agora, que ele estava tomando uma surra lá no debate, aí aquele que estava auxiliando ele foi falar, ele mandou o cara calar a boca, falou que o cara não sabia de nada. Então quem vai auxiliar um homem desse? O único que ele respeita é o ministro, ou os ministros que tiraram ele da cadeia e colocaram ele na presidência. A palavra é, tiraram e colocaram na presidência. E pegaram o outro que não tinha nada de errado, sujaram a ficha do outro, o outro não pode mais candidatar. O Brasil inteiro vê isso, gente, o Brasil inteiro sabe disso, é medo do camarada vir ganhar novamente. Embora isso é opinião minha, não quero que Bolsonaro volte nunca mais. Por quê? Ele não vai conseguir governar como ele não conseguiu agora. E também ele não meteu o pé no balde mesmo, do jeito que todo mundo esperava. Porque aí eu levo lá num trechinho do nosso hino aí. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ele não teve coragem. E o povo estava disposto a dar o que der
Porque para viver oprimido assim, não dá. Um homem, um juiz manda no Brasil inteiro, sendo que nem presidente ele é. E o presidente fica lá para fora fazendo cagada, falando um monte de merda e colocando o Brasil todo em risco. Mas aí eles vão tentar fazer impeachment dele, não vão conseguir. Conseguiram fazer impeachment da Dilma, por quê? Porque o STF não estava do lado da Dilma. Aí ficou fácil, mas agora com o STF juntinho com o presidente, com o que se diz presidente, com o que está como presidente, fica difícil, dificilmente de derrubar ele com impeachment ou com qualquer outra coisa. Porque é só o careca lá fazer algumas ameaças, um monte que foi lá e assinou a favor, vai lá e tira a assinatura deles. Pode ter certeza disso. Portanto, vamos ver aí algumas matérias, algumas coisas. Vou ler um pedacinho aqui do que o primeiro-ministro de Israel falou lá, o Benjamin Netanyahu, a respeito de que o Lula deveria pedir desculpas. Chamou o diplomata do Brasil lá, mas Lula mandou o diplomata do Brasil voltar e não pedir desculpas. Porque ele acha o quê? Eu sou protegido pelo STF. É isso. Na cabeça dele é essa. Mas só que os países lá de fora não tem nada a ver com o presidente de tribunal aqui não. De STF aqui não. Eles não estão nem aí. Então o Lula, que é aliado de Venezuela, Nicarágua, China, Cuba, tudo que é de ruim. Aí ele acha que vai ser forte contra Estados Unidos, contra a Rússia, contra todos os outros países europeus. Aí ele fica falando esse monte de besteira que eu acredito que seja a última besteira que ele falou, que eles não vão deixar ele falar mais besteira. Isso se o caldo não engrossar mais do que já engrossou. Porque o negócio está tomando uma proporção gigantesca. Portanto, vamos lá. Vamos ver aí algumas matérias aí. Já peço a você que deixe o seu like para fortalecer o canal. Se você estiver vendo esse vídeo, tá? Porque parece um videozinho simples, mas são coisas que não podemos fazer. Não podemos falar das cagadas que esse presidente nosso tem feito. Como eu já disse, antes ele falava o que queria, mas ele não tinha um adversário político para ele mirar nele. Ele está lá fora falando essas besteiras, mas está mirando no adversário político dele aqui. Aquele que nem pode mais se candidatar. E já fizeram de tudo para destruí-lo. Mas o Lula perdeu o lugar dele de queridinho, né, do Brasil. Todo mundo viu quem realmente ele é. E então ele tem que destruir o outro, ele tem que passar a fama dele para o outro. Mas aí fica complicado, gente. Mas vamos ver tudo o que está acontecendo através dessa fala que o nosso presidente do Brasil fez. Está conseguindo manchar o nome do Brasil lá fora. Vou deixar para vocês, como de sempre, no primeiro link aqui, um link nos primeiros comentários, para você ganhar dinheiro em casa, trabalhando apenas com o seu celular. Fique ligado aí, só entrar, clicar, é de graça, você vai assistir e ver se é para você. Vamos então agora para o vídeo. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Pessoal, só para vocês terem uma noção aí do que está acontecendo, a matéria que está aqui, ó. Um dia após Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro do Israel, afirmar que vai convocar o embaixador brasileiro para uma dura conversa de repreensão, o governo do país declarou nesta segunda-feira, dia 19, que Luiz Inácio Lula da Silva
do PT é uma persona não grata. A decisão aconteceu depois de o presidente do Brasil comparar ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus na Segunda Guerra. Portanto, só esse trecho aqui que eu vou deixar para vocês entenderem. Pessoa não grata, não é bem-vindo no país, não pode entrar em Israel. Mas por que de tudo isso? Vamos direto para o vídeo onde vou explicar um pouco melhor aquilo que eu creio que muitos já estão entendendo. Israel é aliado do Brasil. Israel é onde tem o povo judeu, o povo que acredita em Deus. É um povo sagrado, terra santa. E nada disso agrada ao Lula. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro tinha um bom relacionamento com Israel. Então já era. Tudo que estava de uma forma ao qual Bolsonaro fazia, o Lula vai fazer tudo ao contrário. Porém, dentro da ignorância dele, não sabendo que certas coisas vai prejudicar o país, não vai prejudicar o Bolsonaro. O negócio do Lula é prejudicar o Bolsonaro, mesmo o camarada já estando fora da política praticamente, né, porque ele não pode se candidatar, estão tentando prender ele, já tentaram matá-lo, tudo. O Lula não esquece o Bolsonaro. Ele está arriscado a arrumar confusão até com o próprio Deus para ele tentar destruir a imagem do Bolsonaro, porque ganhou o lugar dele de queridinho no Brasil. Infelizmente. E então, pessoal, o que foi que vocês acharam de tudo isso aí? O que o nosso presidente falou, a proporção que isso está tomando. Gostaria muito de ver as suas opiniões aqui nos comentários, para que vocês ajudem esse canal aqui, que estamos precisando de dar uma reviravolta nisso aí. Porque nem tudo que nós queremos nós podemos falar, nem todo tipo de matérias que nós trazemos é compartilhado pelo YouTube. Então só nos resta contar com vocês. Compartilhe o vídeo, deixa o like, que aí vai forçar o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas. Cada um like que vocês deixam, o YouTube passa o vídeo para mais 5 pessoas. Você que não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as notícias novas que eu trago aqui. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.